Jesus manifestar o seu juízo no mundo, ele manifestou a sua igreja e por isso ele mostrou seu julgamento às 7 igrejas. Antes de mostrar ao mundo todas as cartas, tem basicamente a mesma estrutura: apresentação, apreciação, reprovação e promessas. 2 igrejas só recebem elogios: Esmirna e Filadélfia. 4 recebem elogios e crítica: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Uma só recebeu crítica: Laodiceia. Essas igrejas têm muitos a nos ensinar. Primeiro, Cristo é conhecido na e através da igreja. Antes de ver Cristo, João viu os 7 candeeiros, a plenitude da igreja na terra. Só depois viu o Cristo glorificado na igreja. Eu dizia William Hendricks, diz que essas 7 igrejas representam a igreja inteira através de toda essa dispensação. Jesus Cristo está no meio da sua igreja. Ninguém verá a Cristo da glória fora da igreja. A salvação é por meio de Jesus, mas ninguém poderá ser salvo sem fazer parte desta igreja ou da noiva do Cordeiro. Ele valoriza tanto a igreja que já se dá a conhecer no meio dela, não a parte dela. Hoje muitos querem Cristo, mas não querem a igreja. Impossível. A atenção de Cristo é voltada para a sua noiva. Ele ocupa o centro da sua atenção. Cristo está no meio da igreja em ação e com remédio para os seus males. Cristo não apenas está no meio da igreja, mas está andando em ação, investigando no meio da igreja. Ele sonda a igreja, pois seus olhos são como chama de fogo. E muitos males que atacou essa igreja, esfriamento, perseguição, heresias, imoralidade, presunção, apatia, mas Cristo se apresenta para cada igreja como um remédio. Para Éfeso, que havia perdido o primeiro amor, Jesus se aproxima como aquele que anda no meio da igreja segurando a liderança na mão, seu pastor superior. Ele está dizendo: eu vejo tudo e conheço tudo. Para a igreja de Esmirna, que está passando pelo sofrimento, perseguição e morte, enfrentando o mártir, Jesus se apresenta como aquele que está morto e tomou a viver, ou tornou a viver. Jesus que venceu a morte. Para a igreja de Pérgamo, que estava se misturando com o mundo e perdendo o senso da verdade, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que exerce juízo e separa a verdade do engano. Pérgamo estava em conflito entre a verdade e o engano. Tiatira, que estava tolerando a impureza e caindo em imoralidade, Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo, tudo sonda e tudo conhece, os pés semelhante ao bronze polido, que é poderoso para julgar e vencer os seus inimigos. Para Sardes, que tinha a fama de ser uma igreja viva, mas estava morta, Jesus revela-se como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito, o único que pode dar vida a uma igreja morta. A igreja tinha fama, mas não na realidade tinha aparência de vida, mas estava morta. Para Filadélfia, que tinha pouca força, mas era fiel, Jesus vê muitas oportunidades à sua frente e diz a ela que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Para Laodiceia, sem fervor espiritual, morna, rica financeiramente, mas pobre espiritualmente, Jesus se apresenta como aquele que é constante e fidedigno no meio de tantas mudanças. Então, dentro da igreja, há pessoas fiéis e infiéis. Em Éfeso, havia fidelidade na doutrina, mas a falta de amor na prática do cristianismo. Eram ortodoxos de cabeça, mas hereges na conduta. Em Pérgamo,
enquanto havia gente disposta a morrer por Cristo, alguns estavam seguindo a doutrina de Balaão. Em Tiatira havia tolerância aos que praticavam a doutrina da profetisa, mas nem todos os crentes caíram nessa heresia pecaminosa. Em Sardes, embora a igreja estivesse vivendo de aparência, havia uns poucos que não haviam se contaminado em suas vestiduras. A igreja nem sempre é aquilo que aparenta ser. Jesus conhece a igreja de forma profunda. Ele conhece as suas obras, onde está e o que está fazendo. Em Éfeso, ortodoxa, trabalhadora, fiel nas provas, mas perde a sua capacidade de amar. Jesus era como uma esposa que não trai o marido, mas também não devota o seu amor. Pérgamo tinha gente tão comprometida com Deus, com o martírio, mas também tinha gente que caía diante da sedução do pecado. Tiatira estava trabalhando mais do que trabalhava no início da carreira, mas a ação e os falta de zelo doutrinário acaba pecando. Tiatira e o zelo doutrinário sem ação. A de Éfeso não agradam a Jesus. Sardes tinha reputação de viver, mas já estava morto. Além disso, havia gente na CTI espiritual. Filadélfia era fraca diante dos olhos humanos, mas poderosa aos olhos de Cristo. Laodiceia considerava-se rica e abastada, mas aos olhos de Cristo era pobre e miserável. Então, eu espero que você tenha aprendido sobre as 7 igrejas do Apocalipse e, se você quiser continuidade deste vídeo, que é muito profundo, vai muito além, nós vamos fazer a segunda parte. Mas deixa aí no comentário, comenta, compartilha e curte. Fazendo assim você está proclamando, está divulgando o Evangelho junto comigo. Se você gostou dessa reflexão, vai vir mais aí, vamos fazer uma série de reflexões agora para abençoar a sua vida. Quem sabe para você também ministrar, pregar. Isso são reflexões, estudos bíblicos mais aprofundados para abençoar a sua vida.